E aí eu comecei a fazer o trabalho de credibilidade que eu sei que vocês acompanham aqui, de pesquisa. Fui pesquisar matérias em outros portais e comecei a ligar os pontos. Vamos entender o principal deste momento aqui, tá? A Bela Megali trouxe aqui uma apuração que ela fez, inclusive confirmada pela CNN Brasil, que foi o primeiro veículo que deu isso, que a Polícia Federal encontrou vídeo com nova joia negociada por emissários de Bolsonaro nos Estados Unidos. Ou seja, a Polícia Federal já tem prova que Bolsonaro participou da negociação da vinda das joias roubadas do Estado brasileiro, né? Foi dado ao Estado brasileiro pelo governo da Arábia Saudita e o presidente, naquela altura, Bolsonaro, roubou essas joias e vendeu fora do Brasil, fez a recompra ali do Rolex e de algumas outras peças, mas não deu para recomprar tudo, tanto que um relógio Patek Philippe está desaparecido até a esta altura que a gente está falando aqui, e a Polícia Federal acabou encontrando este material que não fazia muito sentido, eles não sabiam que tinha essa outra peça que teria sido vendida. E o que acabou acontecendo? De acordo com a matéria publicada aqui na coluna da Bela Megali e confirmada lá também na CNN Brasil, os investigadores da Polícia Federal que foram naquela diligência nos Estados Unidos da América para encontrar os materiais que faltavam para poder indiciar o Bolsonaro pelo roubo das joias do Estado brasileiro, eles encontraram também um vídeo de uma nova peça negociada por emissários de Bolsonaro. A Polícia Federal agora realizará novos depoimentos para identificar os detalhes da operação comercial, assim como procedência e destino da peça, que até então não figurava como um dos itens investigados. Entre os nomes que devem ser chamados até este momento estará ali o ex-ajudante de ordens, né, o Mauro César Cid, que é delator, e a suspeita é que o item também tenha sido um presente que o Bolsonaro ganhou como presidente da República, do qual se apropriou ilegalmente. Aqui é que vem um pulo do gato que muita gente se passou, tá? Vamos entender ponto a ponto aqui. Primeiro, a Polícia Federal já sabe que não é o Patek Philippe, ou seja, o Patek Philippe é um relógio que desapareceu, que não se sabe aonde está, e que essa joia que foi identificada ali na venda e na compra, né, por parte dessa joalheria nos Estados Unidos da América, mostra ali emissários do Bolsonaro vendendo ela, certo? Então já sabe que é uma peça de joia nova. E por que o Mauro Cid vai ser chamado? Porque na colaboração premiada, o delator tem de falar tudo o que sabe e não pode esconder nada. Carlito, se ele esconder alguma coisa e a Polícia Federal descobrir depois, ele pode perder a delação premiada. Então, a esta altura, pessoas já procuraram o Mauro Cid para saber, né, o que é que teria sido encontrado ali, como é que essa peça foi para lá, que peça seria essa. E de acordo com a coluna aqui do Igor Gadelha, o Mauro Cid foi procurado e ele disse que não conhece essa peça, tá? Que não sabia e que, segundo ele, esta peça poderia ser alguma peça de algum outro parente do Bolsonaro que foi negociada sem ele saber. E é aqui que entra o Flávio Bolsonaro. Por quê? Vocês vão lembrar que há um tempo atrás, o Rodrigo Rangel fez esta matéria aqui lá no Metrópole, chamada Os Segredos do Sócio, onde ele conversa com o ex-sócio do Flávio Bolsonaro, o Alexandre Santini, que cobrava ali cerca de 6 milhões de reais, se não me falha a memória, de um suposto golpe que o Flávio Bolsonaro teria dado nele, que ele teria vendido a parte dele pro Flávio, mas que não teria recebido ainda, né? E que isso poderia gerar um conflito entre eles ali. Enfim, se tem uma discussão até dos valores, tanto que a defesa do Flávio alega que não deveria isso, e aí tem uma discussão se o valor é de 1 milhão e 400, se é de 6 milhões, mas em tese o Flávio Bolsonaro deve dinheiro ao Alexandre Santini. E aí o Alexandre Santini apresentou, na entrevista que ele deu pro Rodrigo Rangel, algumas provas de supostos envolvimentos do Flávio Bolsonaro em esquemas de ilicitude, de rachadinha, confirmando algumas teorias e dando a entender claramente ali que ele sabia de coisas do Flávio que, se ele falasse, o negócio ficaria ruim. Tanto que ele começou essa entrevista, na minha análise na época, foi meio que uma ameaça pro Flávio Bolsonaro. E aí ele traz um ponto importante aqui que pouca gente deu importância na época, que é isso aqui, ó. Ele mostra presentes que o Flávio Bolsonaro teria recebido, tá? Flávio Bolsonaro teria recebido presentes em viagens oficiais com o pai, e esses presentes seriam presentes dados pelo Estado de Israel. Entre esses presentes estaria aqui, ó, que é o presente que ele disse que recebeu, ó, tá? Presente direto de Israel, segura sua língua, meu filho. Isso aqui é o Flávio conversando com o Alexandre Santini. Carlito, que relógio é esse? É esse aqui, esse relógio é um relógio da Hublot, ou é da Hublot, como vocês queiram chamar, eu não sei a pronúncia em inglês, tá? E ele também tem uma foto deste outro relógio, que também é outro relógio da Hublot. Aí eu entrei no site da Hublot para encontrar um modelo similar desse relógio. Eu encontrei esse modelo, não é exatamente idêntico, mas é bem parecido, tá? Este relógio
custa cerca de 24 mil dólares, aproximadamente 100 mil reais. E este outro relógio aqui, né, que é o relógio que ele recebeu de presente do Estado de Israel, tá? Este modelo aqui é um modelo parecido também, você vai ver que só muda as cores, tá? Esse aqui é todo preto. Esse, a borda é metálica, mas é praticamente o mesmo relógio também. E ele custa cerca de 6.200 dólares, ou seja, quase 35 mil reais. Só que de acordo com a denúncia feita aqui pelo Santini na época, desculpa aqui o problema no site do Metrópolis, que ele é uma porcaria. De acordo com as fotografias que o Santini chegou a mostrar, de acordo com a matéria aqui, não tinha só relógio da Hublot, como vocês estão vendo aqui não, tá? Esse é o da Hublot 1, esse aqui é o que ele recebeu do Estado de Israel, tá? Que é o Flávio Bolsonaro junto com ele. E aí o que acontece? Ele diz que além do relógio da Hublot, o Flávio também mostrou para ele Rolex e um relógio Patek Philippe, que ele teria recebido de presente. E aí, se o Flávio Bolsonaro recebeu isso de presente, isto enquadra ele no crime que muitos de nós conhecemos, porque, né, a gente falou muito sobre isso aqui no caso do Flávio Bolsonaro, que é o crime de peculato. Artigo 312 do Código Penal. Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor, qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem posse em razão do cargo ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Ou seja, em uma viagem oficial do Flávio Bolsonaro junto com a comitiva do pai, provavelmente para lá, para Israel, ele acabou ganhando esse presente, entre aspas, do Estado de Israel, que não deveria ser dado para ele. Por quê? Porque ele só ganhou este presente por conta do cargo que ele ocupa. Carlito, mas Flávio Bolsonaro é senador da República, ele é funcionário público. O Código Penal, no artigo 327, deixa claro que é um servidor público. Tá aqui, ó. Considera-se servidor funcionário público e não servidor, correção, tá? Funcionário público. É porque não foi recepcionado os mesmos termos corretamente na Constituição. Tanto que no Código Penal tá funcionário, mas na Constituição você vai encontrar servidor público. Mas só para explicar. Artigo 312 do Código Penal. Considera-se funcionário público para os efeitos penais quem, embora transitoriamente, ou seja, o deputado é funcionário público durante o período que está como deputado, o senador é funcionário público durante o período que está como senador, tá? E que, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerça cargo, emprego ou função pública. O Flávio é um agente político. Tanto que o crime de peculato, que é atribuído a ele no caso da rachadinha, é o crime previsto no artigo 312, que fala ali, apropriar-se o funcionário público de dinheiro, bem ou valor, ou qualquer outro bem móvel, público ou particular de que tem posse em razão do cargo, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. E aí muita gente se passou nesse ponto, e eu acho que os relógios que foram vendidos lá podem ter sido este Hublot aqui, tá, de cerca de 100 mil reais, ou este outro Hublot aqui de cerca de 35 mil reais, que daria no total aí 135 mil reais, mas para barganhar, eu acho que para vender nos Estados Unidos, eles conseguiriam vender ali aproximadamente por 100 mil reais cada um.